Então, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 97. Hoje a gente vai trabalhar sobre recursos para apresentação de trabalhos escolares. A gente já vem abordando um pouquinho aí sobre essa questão de argumentação, de expor trabalhos escolares, sobre seminário escolar, tá? E hoje a gente vai compreender como utilizar recursos, outros objetos, elementos, para agregar na nossa apresentação do trabalho. Então, os objetivos dessa aula são refletir sobre como se dá uma apresentação de trabalho escolar, analisar recursos visuais que podem ser utilizados em apresentações de trabalhos escolares, percebendo aí suas características e como é possível utilizá-los na apresentação. Então, para essa aula, utilizem o lápis, a caneta, a borracha e o caderno de língua portuguesa. Apresentando trabalhos escolares. Apresentar trabalhos escolares nem sempre é uma tarefa fácil, tá? Ela envolve aí toda uma preparação. Uma preparação que acaba sendo demorada, né? Eu não estudo tão rapidamente, eu preciso de um tempo de dedicação para treinar essa minha apresentação de trabalho. Eu preciso me aprofundar sobre o tema, porque a minha apresentação, ela não é só o momento que eu falo, eu tenho que notar que é possível que surjam dúvidas dos demais alunos em relação ao tema, então eu vou precisar sanar essas dúvidas, tá? Aprofundada do que atividades escolares mais simples que não exigem exposições orais, tá? Isso aí é bastante perceptível. Então, eu estou na escola, faço a minha tarefa, faço a minha conta, o meu texto. Ok, eu não me aprofundo tanto assim nessas atividades mais simples. Agora, quando eu faço uma apresentação oral, eu preciso me aprofundar bastante. Então, com a internet, a forma de aprender e de ensinar, ela sofreu bastante mudanças. Por isso mesmo, hoje em dia, apresentar trabalhos escolares não é como era no passado, tá? E exige dos estudantes um nível de criatividade muito menor para suprir as expectativas dos colegas e professores. Então, no passado, quando a gente tinha que fazer um trabalho escolar, não tinha aí um acesso tão fácil à internet. Fazer escrito, né? Então, fazia toda a margem lá na folhinha. Eu adorava fazer trabalho escolar, preferia fazer trabalho escrito do que trabalho oral, mas então no escrito se tinha que fazer toda a margem, tinha que escrever tudo a lápis, depois é tudo certo, passa tudo a caneta. Hoje a gente tem aí o Word, várias ferramentas para passar esses textos de modo oral, né? Antes se tinha que pesquisar muito, sim, tinha dificuldade para encontrar, tinha que pesquisar em livro, em dicionário, às vezes conseguia um acesso à internet, mas era mais difícil. Hoje vocês têm uma facilidade muito grande, vocês podem encontrar, né, como facilitar, como ter uma melhor fala, enfim, e tudo isso favorece aí a apresentação de trabalho de vocês. Então, os recursos. Algo que facilita muito, além de agregar numa apresentação, porque fica uma apresentação muito mais atrativa, são os recursos visuais. Eles não somente vão manter a atenção do espectador, então vocês observam que a prof está aqui, mas a gente tem um telão junto, então facilita muito mais do que ter só uma pessoa aqui, como também vão possibilitar para que vocês falem de um modo mais espontâneo, fica um modo mais fácil de falar. Porque ainda que eu tenha compreensão do conteúdo, o conteúdo está na minha mente, como eu já citei, às vezes a gente pode acabar esquecendo algum detalhe importante, tá? Então esses recursos vão ajudar a gente a lembrar. Não é que tudo que eu estou falando vai estar escrito aqui, mas eles vão facilitar um pouquinho. Vão facilitar com que a minha linguagem fique melhor. E se, por exemplo, nossa, me deu um branco aqui, e agora? Eu vou ter um recurso que vai estar me ajudando ali para eu retomar, tá? Então, vamos começar falando sobre imagens, tá? Imagem, ela vai deixar o trabalho muito mais concreto, muito mais fácil de perceber, não vai ficar tão abstrato esse trabalho, porque vai além da imaginação aí do espectador. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que alguém esteja explicando sobre o tamanho dos planetas do sistema solar, tá? E a pessoa vai falar sobre a diferença de tamanho entre Saturno e a Terra. Apenas imaginando,
cada pessoa vai ter um tamanho diferente, uma percepção de tamanho diferente, tá? Então, se eu falar para vocês que Saturno é muito maior do que a Terra, cada um vai ter uma ideia, né? Então, Saturno está aqui. Se eu falar que ele é muito maior, eu posso pensar que a Terra é assim, ou eu posso imaginar que a Terra é maior, tá? Então, cada um vai ter em sua mente. Agora, se eu trago numa imagem, como está aqui no slide, aqui eu sei realmente o tamanho, né, proporcional entre os dois planetas. Fica muito mais fácil de compreender e agrega bastante no meu trabalho, porque não fica só na minha fala e na imaginação. A gente consegue observar, fica igual para todos. Galerinha, aí a gente tem o diagrama. O diagrama é uma representação gráfica usada para demonstrar um esquema simplificado, um resumo sobre um assunto. Então, às vezes a gente tem conteúdos que a gente trabalha diversos termos e a gente sabe o significado desses termos, mas precisa seguir uma sequência, um termo ele agrega no outro, enfim. E assim, para facilitar a minha apresentação, eu não preciso explicar tanto sobre cada um. Eu posso inserir um diagrama, tá? O diagrama, a gente encontra muitos diagramas na internet que facilitam muito o nosso estudo. Eu não preciso ler todo um texto sobre um tema. Se eu olhar um diagrama, eu já consigo captar a ideia. Então, normalmente é formado por palavras-chave ou conceitos, ou seja, eu não vou fazer um texto de 50 linhas em um espaço desse. Vou utilizar palavras-chave, ou seja, aquela palavra principal. Ou coloco o conceito, né, um pouquinho a escrita. Tal palavra o significado, tal palavra o significado. Pode ser também, mas eu vou deixar bem enxugado, do modo mais simplificado possível, mas que eu consiga compreender a totalidade. Galerinha, então aqui eu trouxe para vocês um diagrama da cadeia alimentar. Não é um conteúdo que a gente aborda no quinto ano, inclusive no currículo do quinto ano a gente trabalhava cadeia alimentar no currículo antigo, mas nesse currículo novo da BNCC, esse conteúdo não está mais no quinto ano, ok? Mas eu vou explicar para vocês porque, assim, dos diagramas que eu consultei na internet, eu achei o mais conveniente, mais simples de estar explicando para vocês. Então, assim, cadeia alimentar. Nós temos, puxa na cadeia alimentar, produtores, consumidores e decompositores. Aí nos produtores nós temos as plantas, nos consumidores temos herbívoros, carnívoros e onívoros, nos decompositores nós temos bactérias e fungos, ok? Já consigo ter uma base mais ou menos de como funciona a cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Quando a gente tem animais, plantas, bactérias e elas vão ter uma interação entre elas, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma planta que vai se alimentar com a luz do sol. Essa planta, o que vai acontecer? Ela vai ser consumida por um animal herbívoro ou onívoro, né? O herbívoro que só consome plantas, o onívoro que consome planta e carne. Esse animal um dia vai ser consumido por um outro animal, que seria o animal carnívoro, ok? Ou onívoro também. Ou então ele vai morrer em algum determinado momento e vai se decompor, ou seja, ele vai ser consumido por bactérias e por fungos. Por isso que, né, se eu jogo restos orgânicos, por exemplo, na minha vou fazer uma compostagem e vou colocar uma composteira e vou colocar restos de fruta, por exemplo. Vai passar algumas semanas, eles não vão estar mais lá, eles se decomporam. Mas essa decomposição ocorre por quê? Porque as bactérias estão consumindo isso. Não é num passe de mágica. Porque se eu colocar plástico, por exemplo, ali, isso não vai acontecer. Porque ele vai demorar muito para se decompor. Enquanto que matéria orgânica, resto de fruta, resto de vegetal, resto de animal, enfim, vai ser consumido por bactéria, tá? Então, com esse diagrama, com esse esquema simplificado, eu consigo compreender que a cadeia alimentar é formada por produtores, ou seja, as plantas, aqueles que produzem o alimento, por consumidores, aqueles que vão consumir essas plantas ou animais, e depois que eles estão mortos, são os decompositores, aqueles que vão decompor, que vão retirar, digamos, retirar em partes aqueles restos orgânicos dali, tá? Dos consumidores, nós temos os bichos herbívoros, que são aqueles que se alimentam apenas de vegetais, carnívoros, apenas de carnes,
de carne e onívoros, aqueles que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Então percebam, pessoal, eu poderia trazer todo um texto explicando sobre cadeia alimentar, mas apenas com esse diagrama, se eu tenho conhecimento, claro que eu preciso ter conhecimento, senão eu não vou conseguir explicar. Apenas com esse diagrama fica muito mais simples eu fazer a minha apresentação. Eu estudei sobre cadeia alimentar, agora eu vou explicar, mas eu comecei a me bater. O que é o produtor, o que é o consumidor, não estou lembrando. E agora? Se eu tenho um recurso visual como esse, eu consigo explicar com muita tranquilidade. E o que agora a gente vai abordar sobre tabela, tá? A gente já abordou isso em matemática, mas vamos dar uma ressaltada que a tabela também ajuda a gente, né? Um recurso visual bastante viável. A tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar os dados que são informações aí sobre um determinado assunto. Então, se a gente analisar uma tabela, quantidade de adoções de cães e gatos em fevereiro de 2019. Então, ao invés de eu escrever todo um texto falando, no período da primeira semana foram adotados 50 gatos, no período da segunda, fica muito extenso eu trazer todo um texto no meu slide. Com uma tabela, olha que simples que fica. Eu não preciso decorar esses dados. Apenas eu apresento essa tabela. Então, eu digo, ó, no período da primeira semana foram adotados 50 animais, né, cães e gatos juntos. Na segunda semana, 25. Na terceira, 10 e na quarta, 15. Então, a gente pode concluir através disso que o número de adoções ele diminuiu e na quarta semana ele teve um leve aumento. Boxe de informação. Esse é bem legal, gente. Os boxes de informação, box ele significa uma caixa de informação, tá? Seria um quadradinho, um círculo, alguma coisa de informação. Então, os boxes de informações são basicamente caixinhas com informações breves e objetivas que facilitam aí a nossa aprendizagem e ajudam também a resumir um determinado conteúdo. Porque assim, eu não vou me aprofundar nesse conteúdo, ok? Apenas eu vou trazer informações diversas. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, a gente vai conversar sobre o elefante. Sobre o elefante, eu não vou fazer todo um texto, eu vou trazer alguns dados interessantes sobre o elefante, trazendo num box de informação. Notem que ele está todo temático aqui, com galinhos e tal, então ele não é um box simples, eu posso fazer algo bem elaborado. Primeiro dado sobre o elefante é o GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Então, olha a informação que eu tive sobre o elefante. Que as mães ensinam os filhotes a saber onde tem água, onde tem alimento, eles nunca mais esquecem. Então, como se eles tivessem um GPS embutido ali no cérebro deles. Bons na natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para se refrescar e também com lama, que forma uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Então, olha que interessante. Provavelmente vocês já viram que os elefantes gostam de tomar banho de lama, né? Por quê? Porque faz uma camada de proteção na pele deles. Dormem em pé. Cerca de 4 horas de sono por noite são suficientes aí para os elefantes. Eles não se deitam para dormir porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. Então, olha só, eles conseguem ficar em pé dormindo e eles dormem apenas 4 horas por noite. É muito cocô. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Tanta porcaria vem de tudo que eles comem, entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, cascas de árvores e raízes, tá? Então, olha só quanto cocô eles produzem todos os dias. Medo de quê? Por saberem que a picada da abelha é dolorida, os elefantes evitam a abelha. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som avisando aos outros. Um grande enxame pode matar filhotes, então eles notam, né, como a abelha pode machucar eles, então eles emitem aí um determinado som que os outros elefantes reconhecem que tem abelhas por perto. Se tratando de filhotes, um enxame, né, uma grande quantidade de abelhas,
podem acabar matando aí um filhote. Dumbo, o tamanho das orelhas tem uma razão, refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula. Tá? Então, as orelhas têm justamente essa função de refrescar. Você sabia que quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando? Olha só que peninha deles. Então, se eles encontram ossos aí de seus familiares antigos, ou enfim, de outros elefantes, eles fazem um som baixinho, né? Como se fosse aí um choro, uma lamentação, uma saudade. Galerinha, então vocês concluíram essa lição? Espero que tenha agregado aí para vocês estarem realizando apresentações de trabalhos aí bastante ricos e interessantes. Nesse momento, vocês vão estar realizando aí as atividades sugeridas. Até a próxima aula e bons estudos!